Se a primeira crise do governo do czar Nicolau II ocorreu em 1905, após a derrota na Guerra Russo-Japonesa, como a gente já viu em 1905, a queda do czar vai acontecer durante a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1917. A Primeira Guerra entre 14 e 18 e a queda do czar acontece em 17. Para a gente poder entender a queda do czar lá em 1917, a gente tem que entender uma outra consequência da crise de 1905. Lembra que lá o czar, para se manter no poder, se comprometeu com um manifesto chamado Manifesto de Outubro, que criou um parlamento na Rússia chamado de Duma, que criou conselhos de operários nas cidades chamadas de sovietes. Lembra disso tudo? Além disso, houveram outras consequências. Por quê? Com a criação de um parlamento, vão começar a se criar grupos políticos para ocupar cargos nesse parlamento, que vão começar a formar oposição ao poder do czar e vão poder liderar a queda do czar politicamente lá em 1917. Como assim? Quando a população se revoltar contra o czar, são esses grupos que vão propor uma nova forma de governo, baseado nas ideias socialistas. Lembra que eu disse a vocês que no século XIX, a indústria que entra na Rússia é uma indústria estrangeira, em duas cidades que formam uma minoria de trabalhadores operários na Rússia. Essa minoria de trabalhadores operários, eles vão liderar a criação de um partido, que é o POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, criado em 1898. Ele é formado por intelectuais, mas ele é formado também por operários, que vão ser fortemente influenciados por duas teorias políticas. Teorias socialistas e teorias liberais. Não é à toa que, quando chegar em 1903, esse mesmo partido ele se divide em dois grupos. Nós vamos ter, dentro do Partido Operário, os mencheviques e os bolcheviques. Quem era o menchevique? Menchevique significa minoria. O que é isso? Presta atenção. Não é minoria dentro do partido. Dentro do partido, os mencheviques eles são a maioria. Mas fora do partido, eles representam uma minoria social. Por quê? Os mencheviques eles representam parte da burguesia russa que deseja um processo de revolução industrial. É formado por parte de intelectuais russos, influenciado pelas teorias liberais que tinham se desenvolvido lá na Inglaterra industrial e na França do século 17, 18. E o que é que queriam os mencheviques? Eles acreditavam de que, para chegar num modelo de sociedade socialista, igualitária, onde todos tivessem acesso à riqueza produzida, todos tivessem uma condição digna de vida, ou seja, para alcançar a igualdade, para os mencheviques, era necessário, primeiro, derrubar o czar com a revolução. Após derrubar o czar, de realizar uma revolução burguesa, ou seja, uma revolução industrial, desenvolver a indústria, para só após desenvolvida uma sociedade industrial é que os operários fossem uma camada social suficientemente grande, extensa, para poder tomar o poder, instituir um governo dos trabalhadores e dividir as riquezas no que nós chamamos de socialismo. Então, eles acreditavam que para chegar no socialismo era primeiro necessária uma revolução burguesa, uma revolução industrial. Os bolcheviques é o outro grupo do Partido Operário, que significa maioria. A lógica é a mesma. Dentro do partido, os bolcheviques são a minoria, mas fora do partido, os bolcheviques representam a maioria da população russa. E os bolcheviques, eles acreditavam de que a Rússia não deveria passar direto por uma sociedade, por uma revolução burguesa, para poder chegar no socialismo. Porque na lógica dos bolcheviques, se ocorresse uma revolução industrial burguesa, a burguesia ela trataria de agir para evitar uma revolução de operários depois. Então, para eles era necessário, para os bolcheviques, o proletário russo. Quem é o proletário? As camadas sociais exploradas Rússia se juntarem
derrubar o czar, tomar o poder e realizar desenvolver um modelo socialista, um modelo de divisão igualitária de riquezas, mesmo numa sociedade rural. Daí eles vão criar a seguinte ideia: existe uma minoria de operários na Rússia, existe uma maioria de camponeses, que é 80% da população. Os dois são explorados. Então eles vão começar a propor a união de camponeses e operários para tomarem o poder e instituir direto um socialismo sem passar pelo capitalismo. Ou seja, sair de uma sociedade feudal, rural, agrária, direto para um socialismo. Daí vai surgir a ideia, que é o símbolo da União Soviética depois, da foice e do martelo cruzando. O que é a foice e o martelo? É a união dos operários com os camponeses para tomar o poder. Certo? Lá durante a Revolução de 1917, vocês vão ver que quando o czar cair, as fases da Revolução Russa vão variar de acordo com quem está no poder. No primeiro momento, os mencheviques, e no segundo momento, os bolcheviques. Também se formou, depois de 1905, um outro partido, chamado de Partido Constitucional Democrata, que era um partido formado pela elite russa, que é o cadete. Quem ocupava o cadete? Membros conservadores da Igreja Russa, membros da burguesia russa, que queria uma reforma política para a Rússia se adequar ao modelo de sociedade industrial como Inglaterra e França. Certo? Militares faziam parte do cadete. O cadete era um partido conservador, que questionava o poder do czar, mas não queria uma revolução popular. Certo? Queria, na verdade, um desenvolvimento industrial na Rússia. Então, esses são os grupos que vão disputar o poder mais na frente. Quando é que o czar ele cai? Se, olha, preste atenção, se a primeira crise do poder do czarismo está ligado a uma guerra, a derrota na guerra russo-japonesa, a queda do czarismo está ligada a uma outra guerra, que é a guerra de 1917, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Vocês lembrem que a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, junto com França e Inglaterra. A Rússia entra na guerra acusada de apoiar os movimentos de independência na região eslava, que geraram o atentado de 1914 na Sérvia, contra Francisco Ferdinando, que a gente estudou em Primeira Guerra Mundial, e acusando a Rússia de ser responsável de apoiar esses movimentos de independência na Sérvia, a Áustria-Hungria declara guerra à Rússia, a Alemanha declara guerra à Rússia, França e Inglaterra entram na guerra junto com a Rússia, formando a Tríplice Entente. Só que tem um detalhe. A Rússia tinha o mais numeroso exército da Europa, mas também tinha o mais rudimentar exército. O exército russo, ele ia para o campo de batalha a pé, a cavalo, puxado por carroça de boi. É um exército que vai ter pouco poder tecnológico, que luta uma guerra tradicional. Então, a Rússia vai sofrer sucessivas derrotas durante a guerra, principalmente em relação ao exército alemão. A guerra começa a se arrastar em 1914, 1915, 1916. O exército russo se torna com o maior número de mortes. Isso vai gerando um sentimento de insatisfação na população russa. Começam a faltar alimentos. O czar, para manter a Rússia na guerra, começa a aumentar impostos. Se recusa a tirar a Rússia da guerra. Acusa o exército de ser incompetente e generais russos. A Rússia começa a ter prejuízos econômicos gigantes, o que faz com que o czar perca apoio popular, perca apoio da elite russa e perca apoio de parte do exército. Resumindo, o czar está pronto para cair durante a guerra. Só que a Rússia está durante uma guerra. Professor, por que o czar não tirou a Rússia da guerra, então? Para manter seu poder. O czar, ele tinha um acordo com França e Inglaterra na Tríplice Entente. Inclusive, parte de um dos motivos de indústrias francesas e inglesas terem se instalados na Rússia era em troca desse acordo militar, que vai se concretizar durante a guerra. Então, a Rússia sair da guerra, França e Inglaterra ameaçam tirar suas tropas do conflito.
Ameaça tomar territórios da Rússia. Então, a Rússia se mantém no conflito, isso vai aumentando a crise do czar. Então, eu coloquei aqui até no slide para vocês. Ó. A entrada da Rússia na Primeira Guerra gera crise de abastecimento de alimentos, alta dos preços dos alimentos, falência de empresas, aumentos de gastos militares, 4 milhões de mortes, aumento de protestos e greves. Essas mortes, elas somadas a 1 milhão e 700 mil soldados que morreram em campo de batalha até 1917, mais aqueles que vão morrer de fome, vão morrer de epidemias dentro da Rússia. Então, gera um clima de crise que gera uma revolta. Aqui tem um cartaz russo convocando operários pelo Partido Operário para pegar em armas e se revoltar contra o czar. E essa revolução vai acontecer na chamada Revolução de Fevereiro. No calendário juliano, que era o calendário russo, é em fevereiro, no nosso é em março. Então, a Revolução de Fevereiro é quando o czar cai. Os grupos insatisfeitos com o czar, liberais, operários, alguns militares, eles se revoltam e tiram o czar do poder. Quando eles tiram o czar do poder, vai ser instituído um governo provisório. Esse governo provisório, ele vai ser liderado por um cara chamado Alexander Kerensky. Kerensky é um membro do Partido Operário, mas é um menchevique. Ou seja, ele faz parte daquela minoria que dizia que após a queda do czar era preciso realizar uma revolução liberal, industrial. Então, o que vai acontecer? Kerensky faz parte de um governo provisório após a queda do czar, e esse governo vai receber apoio de França e Inglaterra, que estão na Primeira Guerra. E França e Inglaterra prometem ajudar a industrialização da Rússia após a guerra, contanto que o governo provisório de Kerensky não tire a Rússia da guerra. Mas qual era o principal motivo de insatisfação da população com o czar? A guerra. Então, o governo provisório, com o passar do tempo, ele vai se tornando extremamente impopular. Os mencheviques, os liberais, eles se tornam impopulares porque a população buscava comida, terra e a saída da guerra. E o governo provisório não vai dar isso. O que o governo provisório vai tomar como medida é, primeiro, anistia geral. Aqueles líderes políticos que tinham sido exilados pelo czar, acusados de serem opositores do czar, vão ganhar o direito de voltar para a Rússia. Entre eles, um cara chamado Lenin. Isso é muito importante, porque Lenin vai fazer parte dos bolcheviques, que vão tomar o poder depois. Preste atenção. Lenin, quando está voltando do exílio, Lenin passa na Alemanha. O governo alemão vai oferecer a Lenin armas e um trem cheio de dinheiro para ele poder financiar a revolução socialista dos bolcheviques. O que é que Lenin se compromete com a Alemanha caso ele tome o poder? Que ele, após tomar o poder, tire a Rússia da guerra. Tirando a Rússia da guerra, a Alemanha, que não era da Entente, a Alemanha que era da Tríplice Aliança, poderia se dedicar a uma guerra só contra a França, com a saída da Rússia. E Lenin iria pagar o dinheiro dado e as armas, cedendo territórios russos, que os alemães acreditavam ser deles, que é o território onde hoje é a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Tchecoslováquia. A Alemanha queria esse território. Não é à toa que vai ser assinado, quando os bolcheviques chegarem ao poder, um tratado onde a Rússia cede esse território à Alemanha, mas como a Alemanha perde a guerra, o Tratado de Versalhes não permite que a Alemanha fique com esse território. Isso, inclusive, é um dos motivos de Hitler decidir invadir esse território lá na frente, a gente vai ver lá na frente. Então, aqui ele dá uma anistia a inimigos políticos do czar, prende o czar, dá o direito dos conselhos de operários governarem as cidades, que são os sovietes, e vão viver um forte conflito político com os bolcheviques. O que é que acontece? Os mencheviques não tiram a Rússia da guerra. Então, começam a ganhar popularidade a figura e as ideias dos bolcheviques, que queriam uma revolução popular, com a população no poder, diretamente para um socialismo.
E o que é que os bolcheviques eles prometem enquanto os mencheviques estão no poder? Os líderes bolcheviques, principalmente Lenin, vai criar uma coisa chamada Teses de Abril. O que são as Teses de Abril? Lenin promete ao povo duas coisas: todo o poder aos sovietes. O que é que Lenin está querendo dizer? Se os bolcheviques chegarem ao poder, o poder político estará nas mãos do povo, dos operários. Segunda coisa que Lenin promete: paz, terra e pão. O que é que Lenin está querendo dizer? Se os bolcheviques chegarem ao poder, o povo terá paz, porque ele vai tirar a Rússia da guerra, assinando um acordo com a Alemanha. O povo terá terra, porque ele vai realizar a reforma agrária, com as terras da nobreza, da igreja e do czar. E o povo terá pão, porque tendo terra, ele vai criar uma política de produção de alimentos coletiva. Vale lembrar você que Lenin cumpriu isso quando chegou ao poder. Ele tirou a Rússia da guerra com a assinatura de um tratado com a Alemanha, chamado Tratado Brest-Litovsk. Ele realizou a reforma agrária e ele criou uma política de distribuição de alimentos. Isso vai tornar os bolcheviques populares. Com o aumento da popularidade dos bolcheviques, camponeses e operários pegam em armas, formam o chamado Exército Vermelho e tomam o poder em outubro, na chamada agora Revolução de Outubro. É a segunda fase da Revolução Russa. A Revolução de Outubro é quando os mencheviques saem do poder e chega ao poder os bolcheviques, liderados por quem? Por Lenin, que tinha o apoio da Alemanha, Trotsky, intelectual socialista, Bukharin e Stalin. Joseph Stalin, a gente vai falar dele no futuro, era um antigo membro da polícia czarista que se torna um dos líderes dos bolcheviques. Com a chegada dos bolcheviques ao poder, Lenin começa a implantação do que ele tinha prometido, a instituição de uma revolução socialista e popular. Então, de 1917 até por volta de 1922, 22, Lenin vai instituir o chamado comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra? Primeiro, reforma agrária. Pega as terras da igreja, as terras da nobreza e distribui entre camponeses e operários. Segundo, as indústrias francesas e inglesas dentro da Rússia, elas vão ser nacionalizadas, vão pertencer agora ao governo e ao povo russo. Ele realiza confisco de colheitas para distribuir entre a população. Ele passa a regular a produção e consumo para tentar diminuir a fome, a falta de comida, até porque a Rússia estava saindo da Primeira Guerra. Ele cria uma polícia política chamada de Tcheca. Qual é a função dessa polícia política? Espionar possíveis conspirações contra a Revolução e evitar que militares, antigos aliados do czar, membros da igreja ou mencheviques se juntem para tomar o poder. E ele vai nacionalizar empresas estrangeiras, como eu já disse, certo? E aí Lenin coloca em prática um projeto socialista. Quais as consequências? A Rússia vai querer distribuir riqueza num momento onde não há riqueza para ser distribuída, porque é uma crise. Na teoria socialista, os operários tomariam poder no auge da Revolução Industrial para realizar a distribuição das riquezas produzidas em busca de igualdade. Mas a Rússia vive um momento de crise industrial, crise de colheitas por causa da guerra. Então, qual riqueza vai ser distribuída? É importante lembrar também que entre 1917 e 1922, a Rússia vai viver uma sangrenta guerra civil, porque os bolcheviques vão estar no poder com o chamado Exército Vermelho. Uma parte dos camponeses que queria o governo só de camponeses vai formar o Exército Verde e tentar tomar o poder. Os conservadores do cadete, lembra aquele partido conservador? Membros da igreja, da nobreza, militares, vão formar o Exército Branco para tentar tomar o poder. E existe o Exército Preto dos anarquistas, que não queriam um governo operário, mas queriam o fim de todo e qualquer governo. Então, o Exército Vermelho, bolchevique, o Exército Branco de alguns camponeses, o Exército Preto dos anarquistas e o Exército Branco conservador contra-revolucionário vão disputar o poder numa sangrenta guerra civil que só termina lá por volta do começo de 1921 com a consolidação do poder dos bolcheviques numa aliança entre camponeses e operários.
que vai dar origem, em 1922, à chamada União Soviética, a primeira sociedade socialista do mundo ocidental. E em 1922, Lenin decide criar uma nova política econômica, daí o nome NEP, para tentar resolver o problema de falta de alimentos e de produção de riqueza da Rússia. Então, a NEP ele vai ter como lema dar 2 passos atrás, dar um passo atrás para dar 2 à frente. O que é que Lenin vai fazer? Estimular medidas de produção capitalista dentro da Rússia para depois realizar a nacionalização e socialização dessa riqueza. Certo? Então, ele vai dar um certo incentivo do governo russo à produção econômica por parte da iniciativa privada. Então, ele vai começar a autorizar alguns investimentos estrangeiros, dar uma certa liberdade ao comércio interno. Ele cria propriedades rurais chamadas de kulaks, que são propriedades de uso coletivo pela população, onde se planta e se colhe para diminuir a falta de alimentos. Certo? Vai criar uma certa camada social assalariada e autoriza pequenas indústrias para depois consolidar a ideia de uma sociedade socialista, de controle econômico por parte do Estado, de um governo completamente popular. Vale lembrar que Lenin morreu em 1924, 2 anos depois, e quem chega ao poder é o Joseph Stalin, no conflito com o Trotsky. E vai dar origem a uma outra fase da história da União Soviética, que vai de 1924 a 1953, chamado de período stalinista. Mas isso a gente vai tratar lá na frente. Por enquanto, nós ficamos aqui no nosso conteúdo de Revolução Russa. Estudem, tem dúvidas nos nossos encontros síncronos. Um grande abraço para vocês.